meus irmãos, minhas irmãs, ouvindo atentamente o relato que São João, testemunha ocular, fez da paixão, crucifixão e morte de Jesus, nós vemos que a humanidade existe em duas formas. A forma da humanidade mimética, aquela humanidade que repete sem refletir, sem pensar, sem mesmo ter consciência de estar fazendo o que lhe foi feito. Nós poderíamos chamar a humanidade mimética e cruel. Expressa, personificada na pessoa do soldado que deu uma bofetada em Jesus. Todos nós sabemos que o soldado é submisso ao cabo, ao sargento, ao tenente, ao coronel, ao major, e assim sucessivamente. Ele é aquele homem que é agredido por todos, desvalorizado por todos. É aquele que sofre mais e ganha menos. É aquele que trabalha mais e é mais violentado. E o que ele fez? Ele só conhece dois tipos de atitude: apanhar ou bater, ser agredido ou agredir. Quantas pessoas no mundo vivem este tipo de humanidade, que a gente chama de humanidade mimética. Mimético é aquela capacidade que os seres vivos têm de se disfarçar no ambiente em que estão, principalmente o camaleão, mas outros seres como pássaros e o próprio ser humano. Faz isso de maneira automática, sem uma reflexão. Há até quem diga: bateu, levou. Mas Jesus não bateu, Jesus não agrediu, Jesus não xingou, Jesus não cometeu mal algum, pois o seu próprio acusador Pilatos disse: não encontro nele nenhuma atitude ou ação que seja crime. Mas ele leva uma bofetada
do soldado, porque é aquilo que ele sabe fazer, ou apanha ou açoita. Será que nós não temos embarcado neste trem? Diante do forte somos subservientes, diante do fraco somos agressivos. Este tipo de humanidade que se espalhou por todo o orbe terrestre e transformou o ser humano num ser agressivo, dissimulado, incapaz de sinceridade, tendo necessidade constante de representar uma coisa e ser outra. Por outro lado, nós temos Jesus, um homem que representa um outro tipo de humanidade. Um homem que não quebra a cana rachada. Ou seja, não tira proveito do mais fraco, não apaga a mecha que ainda fumega, não despreza os desprezados, não julga pelas aparências, mas acolhe a todos que estão dispostos a não repetir simplesmente o mal que receberam. E é desta humanidade que Jesus tem sede. Sede de uma humanidade autêntica. Sede de uma humanidade pacificada, interiormente, no seu coração e na sua mente. É desta humanidade que Jesus tem sede. Esta humanidade que se debruça sobre o mais fraco, como o samaritano fez quando encontrou um à beira do caminho, quase morto, e ele dele tratou. Jesus tem sede daquele que reconhece a sua fragilidade, mas não a usa para descarregar em outros mais fracos. Jesus tem sede de uma humanidade que tenha como modelo o Pai, que faz o sol nascer sobre os bons e sobre os maus, e faz a chuva cair sobre os justos e os injustos. É desta sede que Jesus tem da humanidade. Aliás, é desta humanidade que Jesus tem sede. Madre Teresa de Calcutá, lendo esta frase, I'm cheered, compreendeu qual era a sede de Cristo e se consagrou
a todos os sofredores, dizendo ver nos seus corpos, nas suas feridas, na sua carne trucidada, o corpo, as feridas e a carne de Jesus. E quando um dia, na Índia, uma jovem menina que trabalhava com seus pais, buscando corpos que desciam no rio Ganges, para ver se tinha algum dente de ouro que pudessem tirar ela e sua família, e assim se manter. Um dia, na auréola do seu seio, ela viu uma coroa branca. Foi ao médico que diagnosticou que ela estava com rancenias. Ao chegar em casa, seus pais juntaram suas coisas, fizeram uma trouxa num lençol e todos deram as costas para que elas saíssem sem que eles a vissem. E ela saiu. E ela perambulou pelas ruas de Calcutá, foi usada e estuprada, mas ouviu falar de uma freira que dava sopa àquelas pessoas famintas. E ela entrou na fila, mas naquele dia, antes de chegar nela, se acabaram as sopas. Mas ela ficou na fila até o dia seguinte e foi uma das primeiras. E teve a sorte de encontrar Madre Teresa, que ao olhar para ela, vendo no seu corpo marcado pelo sofrimento desta humanidade mimética, a levou para a casa dos doentes, e lá dela cuidou, e lá dela tratou, e a conduziu à capela, e a mostrou a imagem de Cristo com esta frase: tenho sede. E aquela freira que se chamava Bandana passou a cuidar daquela jovem que se chamava Ananda. E Ananda soube qual era a humanidade que Jesus tinha sede. E tornou-se no seu coração esta humanidade que sacia a sede de Jesus. Tornou-se religiosa. E quando foi em 1980, quando se espalhou pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela França, a epidemia de AIDS, e as famílias faziam com os filhos o que os pais de Ananda tinham feito com ela, a jogavam na rua, porque não conheciam como era a transmissão e tinham medo e abandonavam para que eles morressem pelas ruas, que não tinha ainda remédio que pudesse conter. Madre Teresa cruzou o Oceano Atlântico de sul a norte,
levando 5 irmãs, entre elas Ananda, que foram abrir uma casa com o cardeal Ocker, de Los Angeles, para acolher aqueles jovens abandonados que estavam pelas ruas sem ter quem os acolhesse. E Ananda foi assediada por um deles, e ela não cedeu, e ela um dia, ele tirou o próprio sangue, e quando ela passava, ele aplicou o sangue com uma seringa em Ananda. Mesmo assim, ela não contraiu o vírus. E hoje, velhinha, ela cuida dos abandonados da China, matando a sede de Jesus, saciando Jesus com esta humanidade, que é a humanidade que não retribui o mal com o mal, que não é a humanidade que repete o mal que recebeu, mas é a humanidade que aprendeu de Jesus a ser manso e humilde de coração, a humanidade que aprendeu com Jesus a dar a vida para que os outros tenham vida. E hoje nós somos convidados, mais uma vez, com a nossa vida, a saciar a sede de Jesus, sede de uma humanidade redimida, pacificada, uma humanidade capaz de ser boa, uma humanidade capaz de tratar inclusive aquele que só fez sofrer e que faz os outros sofrerem, que a gente não seja mais um a aumentar o sofrimento. Por isso Jesus pergunta ao soldado: se eu fiz mal, me diz onde foi. Mas se eu não fiz mal, por que me bates? Se eu não fiz mal, por que és agressivo? Se eu não fiz mal, por que és cruel? E talvez cada um, caindo em si, possa descobrir por que somos violentos, por que somos cruéis, e saber que foi assim, que talvez na infância, na juventude, nós fomos tratados, mas podemos conhecer uma nova humanidade que nos é apresentada por Jesus e pela reflexão profunda da nossa condição e pelo desejo sincero de ser como Jesus, nós possamos ser esta humanidade que vemos em Jesus, que vemos em Madre Teresa, que vemos em Ananda e que vemos em tantas pessoas. E oxalá um dia possamos nos olhar no espelho e vê-la em nós também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.